Então, de imediato, eu já convido a Fernanda Dias para vir aqui. Ela me mandou uma mini bio, mas eu vou começar apresentando a Fernanda como minha amiga já de alguns anos. Fernanda foi minha aluna lá na Universidade Federal de Viçosa. Prazer, querida. Obrigado pela sua presença. Quando a gente pensou em agroecologia, a primeira pessoa, não, vou chamar a Fernanda, porque ela foi minha aluna na UFV, mas hoje é minha professora de agroecologia, é minha professora de coletivos, de territorialidade, né? E nós trabalhamos juntos, a Fernanda tem uma história com o espiritismo, trabalhamos juntos na mesa mediúnica durante vários anos lá em Florestal. Hoje eu só chamei amigos meus para vir fazer palestra aqui, aí vocês aceitem, porque foi eu que chamei mesmo. Mas aí a Fernanda, ela mandou uma mini bio, estava abertinha aqui, acabei fechando, mas só para vocês conhecerem um pouquinho aí da trajetória dela. Fernanda Dias realiza atividades dentro dos eixos da agroecologia, cultura alimentar e metodologias participativas, com mais de 10 anos de experiência na valorização da cultura e segurança alimentar, construção social de mercados e fortalecimento da economia solidária. Fundadora e gestora da PEDQ Orgânicos e Agroecológicos. Você trouxe alguns orgânicos para a gente hoje? Ah, podia ter trazido para a gente comprar umas. Atua na assessoria e agricultores familiares e comunidades tradicionais em Minas e outros estados. Ela está mudando para o Rio de Janeiro, vai deixar a gente durante um tempo, está voando outros lugares também, né? Com destaque para iniciativas junto ao Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina Fiocruz e ao Fórum das Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba. Eu estou esperando ela mudar para lá primeiro, que vai ser hoje, e depois eu vou lá visitar ela na praia, né? Mineiro gosta de uma praia, né? Em Florestal, integra a coordenação, Florestal Minas Gerais, integra a coordenação do Balaio de Saberes há 9 anos, referência na articulação entre agroecologia, famílias agricultoras e sabedoria popular. Então, a Fernanda vai falar para nós sobre alimentos, territórios, as pessoas. Eu tenho certeza, o Alexandre chegou ali, acabei de ver também. O Oberon já tinha falado, né? Estamos todos juntos aí, são todos meus. Eu só convidei a Andréia, é mais amiga do Oberon, mas eu já vou pegar ele para mim também. Fernanda, obrigado pela sua fala. Até meio-dia. Ela vai falar de comida e a gente vai ficar com fome, né? Que bom que vai para o almoço depois, né? Gente, bom dia. Meu nome é Fernanda, eu sou de Florestal, uma cidade que está a 60 quilômetros aqui de BH. Há várias pessoas aqui que moram lá, como o Helder, a Paula, o Alexandre, não sei se tem mais alguém. E muito obrigada pelo processo de escuta, pela presença. Agradecer o Helder e a Carol também, que já me deixam muito possível de dialogar, trazendo o processo da agroecologia, mas também uma pauta dessa ação na prática. Eu vou pedir ajuda para a gente colocar a apresentação aí, por favor. Enquanto a gente consegue fazer isso, eu vou pedir a nós para voltar ao nosso centro. Vou colocar os pés no chão, os dois. Se ficar à vontade, fechar os olhos, para que a gente possa se concentrar ao presente. E falando de natureza, né, de corpo, de presença, eu convido a gente a pensar os nossos pés como raízes, raízes que saem dos nossos pés e vão conectando a essa terra, a esse planeta, vai até o coração da Mãe Terra, e a gente percebe que essas raízes vão ficando reluzentes de uma energia azul, de força vital, que nos permite estar presente e conectado à Mãe Terra. Essa energia vai entrando no nosso corpo, nos conectando, perpassando por todas as nossas células, pelo nosso organismo, que é esse corpo inteligente, vai se conectando até o chakra que se encontra acima da nossa cabeça, e dele a gente vai encontrar o coração do cosmo, aonde vibra a energia Deus, Deus Pai e Deus Mãe. Essa energia nos traz a conexão ao presente, como a Mãe Terra e o coração do cosmo, para que o nosso coração, esse coração que pulsa o nosso sangue,
mas também que fala sobre um coração multidimensional, que vai dizer não só do chakra mental, que nos faz raciocinar, mas de um chakra que nos faz sentir com presença, que também trabalha a nossa existência, a nossa reflexão crítica e a nossa permanência nesse corpo enquanto alma, enquanto espírito. Bom dia. Enquanto eu também vou pegar o gancho da fala da Carol, quando ela traz, depois que o Helder traz o colapso, vai falar da esperança, para falar sobre um grande educador popular que nos diz sobre a esperança. Ele diz o seguinte: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Beleza, eu recebi esse convite de muita felicidade, muito bom grado, para falar de agroecologia, e a gente vai falar de agroecologia perpassando do alimento à esperança, e pensando a agroecologia como um caminho de cuidado, memória e vida. Para começar, o Helder já trouxe a definição de agroecologia aqui na fala dele, falando como uma ciência, um movimento e uma prática. Uma ciência que vai estudar os territórios, as pessoas, as produções. Um movimento que vai dizer sobre a organização social das pessoas em prol dos seus processos de lutas. E a prática de realizar processos que vão trazer possibilidade de valorização dos territórios e das pessoas e da construção política desse processo. A Articulação Nacional de Agroecologia define a agroecologia é caminho de cuidado com a terra, com a vida e com os povos. A agroecologia é a expressão de um modo de viver que reconhece o território como espaço de vida, não como mercadoria. É o cuidado com a biodiversidade e o reconhecimento e valorização dos povos do campo, das florestas, da água e das cidades. Ao fortalecer práticas que vêm dos saberes tradicionais, a agroecologia aponta para um horizonte de soberania alimentar. A gente poder não só ter acesso à comida, mas escolher o que a gente come. E uma justiça social e ambiental a todos os povos e pessoas e seres. Seguir pela trilha da agroecologia é escolher um caminho de resistência e de esperança para o Brasil e para o planeta. A agroecologia é também o caminho. Ok? Bora lá, então. Sou eu. Essa foto é do caderno de receitas da minha avó. Eu tenho esse caderno até hoje, com a letra dela. E, para começar desse lugar, eu vou dizer que... Oi? Foi a Didinha que tirou, uma pessoa lá de Florestal, que já se encantou. Para dizer que eu trago uma reflexão que o mundo existe a partir também do momento que eu nasço e que eu enxergo ele. E, a partir do momento que eu começo a andar, a caminhar e perceber a vida, tudo que está ao meu redor e as pessoas que me guiam criam esse senso, essa reflexão crítica da existência que eu vejo e também me inspiram e esperançam o caminho que eu quero trilhar para fortalecer isso que eu percebo enquanto vida e enquanto valorização de um planeta e dos seres. A minha avó, quanto a minha mãe e o meu pai que me deram a vida, a minha avó me esperançou politicamente em relação aos processos alimentares, a cultura alimentar que ela trouxe, e me esperançou a caminhar, como também o meu avô,
que foi um plantador de tomate, que trabalhou com agrotóxico e que teve a sua vida com processos mentais pelo grande uso de agrotóxico, que cientificamente já traz muitos dados que traz problemas mentais e também físicos da existência. Ok? Eu começo do meu ser e começo da onde eu nasci, que é Florestal. A agroecologia chega para mim em 2015 com esse conceito, mas o modo de vida que eu quero existir e que é experienciado pela minha família já dizia sobre uma boa alimentação e sobre a minha ação como cidadã dentro do meu município e como existência desse planeta também. Lá em Florestal, em 2015, valorizando a agricultura familiar que já existia, começa um processo de organização de agricultores e agricultoras para pensar as suas produções, não só o abastecimento da cidade, mas também para comercializar fora da cidade. A feira da cidade foi o primeiro movimento que essas pessoas se organizaram para participar. E, dessa forma, essas pessoas se uniram também para pensar a valorização do solo, as suas produções e a alimentação das suas famílias e do seu entorno. Há várias organizações por todo o Brasil e também por todos os países que pensam essas organizações de forma de produção para alimentar as pessoas e para sair de um processo de longa escala, que é do que a gente está falando, de um processo de produções que pensam, na verdade, como mercadoria, como levantar fundos, mas não de abastecer as nossas famílias, as nossas casas. Vocês estão olhando tudo sério para mim? Está fazendo sentido? Tá? Beleza. Então, a agroecologia chega nesse momento para mim e eu começo a ficar um ser mais ativo na vida e também a perceber a importância da minha existência e o sentido dela, quando ela me chega dessa forma. Aqui, algumas mulheres, a Dona Zinha e uma outra pessoa que produz flores lá em Florestal, a Solange, e a Dona Zinha produz hortaliças e também trabalha com produção de animais. Ali estão os ovos. Ao longo da apresentação, a gente vai falar sobre esse processo de produção. A gente vai ter a proteína animal aqui, como fomento das alimentações, e lá na roda de conversa a gente pode conversar um pouco sobre esses detalhes. Assim. Essa organização, ela, desde 2015 até 2024, existiu nessa organização de agricultores e ela levou alimentos a várias famílias, não só em Florestal quanto em Belo Horizonte. A gente vê a diversidade dessa produção aqui. E, na pandemia, ela executou essa entrega, essa produção, e ela foi importantíssima para o acesso a essas famílias dessa alimentação saudável. Muito bem, a gente parte de Florestal, e lá em 2015 também nasce o Balaio de Saberes, que é um evento que nasceu para a gente pensar essas famílias agricultoras que já estavam se organizando para pensar não só a produção, mas todo esse processo que a agroecologia traz, que é um processo de construção política, de valorização dos povos e dos territórios, e do acesso à alimentação, segurança alimentar e soberania alimentar. Então, a gente começa a pensar, mas a universidade também é um espaço para pensar isso. A gente fala de extensão universitária, que é trazer o conhecimento dentro da universidade e levar para a sociedade. Agora, a gente se esquece que nós todas e todos somos pesquisadores e que o conhecimento está em nós, como essência divina. E, assim, também está o conhecimento na casa dos agricultores, nas nossas famílias, que precisa ser dialogado com essa universidade. Então, a gente cria um evento, que é o Balaio de Saberes, onde a gente tem um dia, já há 10 anos, que a gente vai conversar sobre essas importâncias. Esse ano,
o Balaio de Saberes traz o tema de Guimarães Rosa: o que a vida quer da gente é coragem. Né, Carol? E aí, quando a Carol diz, eu vou citar você várias vezes, porque foi base aqui, muito importante, licença para isso. Quando a Carol traz várias informações que a vontade é que nos move, e é ela que vai nos levar a um futuro regenerativo, eu reflito também, Carol, que a vontade ela precisa estar acolhida pelos planejamentos, pelas articulações, pelas construções políticas, para que a gente consiga realizar esses processos. O Balaio de Saberes, então, nesse dia, vai conversar sobre uma série de importâncias nesse processo de construção política para a gente chegar a esse futuro regenerativo. Como temas, povos e comunidades tradicionais, mulheres na agricultura, farmácia viva e cannabis medicinal, cultura viva e agroecologia, lixo zero e coleta seletiva, crise climática e desafios para regeneração. Isso eu não consegui ler. E mais outras várias importâncias. Esse evento, ele... Esse aqui de baixo... Perfeito, comida de verdade. A capoeiragem também como cultura e as manualidades como processo de construção artesanal também. Nesse dia, não só as construções, os diálogos políticos, também os encontros. Nesse mesmo dia, há várias articulações da metropolitana de Belo Horizonte ali presente para conversar sobre os processos de construção. Então, a gente tem a Universidade Federal de Viçosa, a gente tem a Sociedade do Município de Florestal, a gente tem a Prefeitura do município, a Prefeitura de Belo Horizonte e organizações de construção política de fomento à agroecologia e da organização governamental para conversar sobre esses processos de construção que vão nos levar a futuros regenerativos e dialogar sobre esses processos importantes que vão levar esses caminhos. Ok? Exatamente. A Paula lembrou a gente, a Paula também mora em Florestal, que as crianças, e é importantíssimo dizer isso, que em todo o processo de construção desse futuro, as crianças estão pautadas como as grandes importâncias presentes nesses diálogos, porque são elas que vão construir esse futuro. Certo? E, junto, eu também esqueci sobre um espaço que a gente constrói, que é a tenda dos cuidados, que é um processo que vai pensar a saúde. Então, acho que um outro eixo que casa com a vontade e com os planejamentos e organizações é a saúde do nosso corpo para executar isso. E a alimentação vai dizer também dessa possibilidade. Ok? Tá. Quando a gente fala de agroecologia, a gente fala de um modo de vida que valoriza todos os seres. E a gente vê as mulheres também como grandes protagonistas dessa construção. Essa é uma foto da roda de conversa sobre mulheres na agricultura, e essas palavras são as palavras como elas se identificam. Sou plantadeira, sou agrônoma, tenho uma horta orgânica, sou uma atingida da mineração. E nessa fala da Carmen, a Carmen faz parte da coordenação da Rede Latino-Americana de Defensoras de Mulheres que estão em zonas de impacto da mineração. E ela diz o seguinte: a importância das discussões. A mineração foi um tema muito presente nas rodas e foi muito bom ver que o movimento de agroecologia no Brasil está politizado, encarando de frente os desafios impostos pela emergência climática. A luta contra o extrativismo precisa ser acompanhada da luta pela vida. E a luta pela vida é justamente
o que o movimento da agroecologia nos ensina: recuperar a ancestralidade dos povos e se relacionar de maneira harmônica e colaborativa com a Mãe Terra. Até travou. Eu vou beber uma água quando vocês pensam um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta, alguma fala? Vamos chegar lá. Outra importância também que foi dialogada no Balaio de Saberes é a comida de verdade e alimentação acessível e ecológica a todas as pessoas. Aqui estão pessoas em roda, né, numa roda de conversa, para pensar esses processos de articulação, de valorização da agricultura familiar, de processos que auxiliam a logística dessa alimentação perpassar até chegar a nós, de processo de construção política, para a gente chegar a lugares assim, onde a comida esteja disponível a todas e todos, e uma comida saudável e gostosa. Esse é o banquete popular do Balaio de Saberes esse ano, em 2025. E essa fotografia não traz só os alimentos. Se a gente prestar atenção nela, a gente tem os povos ali também representados. As pessoas, as mulheres, os homens, as crianças, as pessoas indígenas, as cores. A vida está pautada nessa foto. Sim? Exatamente. Muito bem. Muito bem. Eu acho que quando a gente pensa a gente enquanto ser que atua para Deus, né, para essa existência divina, precisamos ser atuantes aonde a gente nasce, e desse conhecimento a gente pode levar e participar de vários lugares. Vamos ser a ação política de construção da vida. Saindo de Florestal, indo para Belo Horizonte, para a região metropolitana de Belo Horizonte, há o Instituto Cordilheira, que é um instituto que foi consolidado para defender mulheres, territórios, pessoas contra esse processo da mineração. Aqui traz uma palavra que a gente vem dialogando muito, que é a minério-dependência. Nesses territórios que estão sendo atingidos pela mineração, Minas Gerais tem uma grande parte disso que acontece, né? As pessoas estão sendo desvalorizadas, os seus acessos a culturas e recursos estão sendo impossibilitados, a vida das suas famílias estão sendo impossibilitadas, e muitas vezes elas precisam trabalhar, e muitas vezes elas vão trabalhar para as minerações, para acessar o seu recurso financeiro, e a gente vem dizer sobre uma construção política onde a gente trabalha possibilidades para que essa minério-dependência deixe de existir e que as pessoas possam construir os seus processos de vida. A partir desse projeto, a partir do Instituto Cordilheira, nasce o projeto Lotus, que vai estar pautado no 13º Congresso de Agroecologia desse ano, como a economia criativa de mulheres defensoras de territórios em conflito com a mineração. O projeto Lotus, ele nasceu de um processo de vários intercâmbios em vários territórios, protagonizado por mulheres. E, nesses processos de construção, essas mulheres foram transformando o seu conhecimento de produção e de feituras em produtos que poderiam gerar renda e valorizar a elas, a família delas e os seus territórios, e criou um processo metodológico para construir o conhecimento nesse processo, onde elas aprenderam e definiram o método de como precificar os seus produtos, como rotular os seus produtos e como valorizar a sua cultura, seu território e seus alimentos. Ok? A gente sai do projeto Lotus e a gente chega em Córrego de Feijão,
Eu estou contando aqui para vocês um processo de um caminho por onde eu perpassei, de onde eu tenho mais propriedade de contar, porque eu vi essas pessoas atuando e vejo elas valorizando seus territórios e sendo protagonista dessa construção de futuro que elas acreditam. Esse painel é uma sistematização de uma reunião das pessoas que moram em Córrego de Feijão hoje, que não são muitas, após o desastre do crime da Vale, e elas vão pensar estratégias de regenerar o seu território. Quer falar? O Helder está lembrando se a gente precisa pontuar. Córrego de Feijão está no território de Brumadinho, todo mundo conhece? Todo mundo sabe dessa tragédia. Sim, pessoas morreram em prol morreram por causa de uma barragem que estourou e que destruiu parte do território e de várias pessoas e famílias. A mineração pensa um futuro de extração do planeta, em prol de acesso a recursos financeiros. Essas pessoas estão lutando pela vida delas. E, para fazer isso, elas optaram por produzir nessa terra, optaram por se articular enquanto coletivo para regenerar os seus solos, trazer possibilidade de comida às suas famílias e levar comida a outras pessoas. Elas usaram de técnicas e de planejamentos de plantio, de planejamento produtivo para alcançar esses processos. Saindo de Córrego de Feijão, chegando em Belo Horizonte, a gente vai conversar sobre a agricultura urbana. A agricultura urbana traz uma conscientização de que a agricultura está em todos os espaços, não só na agricultura familiar, não só na roça. É possível produzir alimento em todos os lugares. E, como valorização das pessoas, a Prefeitura de Belo Horizonte, como várias outras prefeituras, São Paulo tem uma grande caminhada dentro da construção da agricultura urbana, ela vai dizer que as pessoas da cidade precisam ter acesso a alimento e são capazes de produzir. E, nesses territórios, como escolas, unidades de saúde e assistência social, ou em terrenos públicos e privados sem edificação, é possível produzir alimento. E essa política pública vai dar oportunidade a mulheres e famílias a produzirem nesses espaços perto da sua casa para gerar alimentação para suas famílias e gerar renda para também a construção dos seus processos. Trazendo a vontade como prática e como ação, está aqui a Fernanda, que é uma assessora, que traz a possibilidade de pensar os planejamentos produtivos para que esses processos sejam alcançados. Outra foto, que a gente pensou um plano estratégico de produção e comercialização para isso ser alcançado. E organizações se unem em prol para pensar esses processos e as possibilidades de realizá-lo. Aqui, nesse cartaz, está falando sobre os arranjos comerciais, formatos possíveis de pensar essa produção e essa comercialização dentro da cidade. Aqui, várias mulheres reunidas em lugares diferentes da sociedade, trabalhando para que essas coisas aconteçam. Essa foto aqui é na Horta do Seu Adão. Uma série de pessoas, quando a gente termina esse plano estratégico, e hoje a gente já tem essas pessoas em feiras comercializando seus produtos, com uma maior aproximação e apropriação das informações que vão auxiliar a elas realizarem isso. Oi. A partir disso que você está mostrando, nós estamos vendo como que as organizações fazem falta uma pessoa para chegar, organizar, como fazer, gente, são capazes. Eu acho que em muitos lugares é isso que falta, sabe? Essa pessoa para chamar todo mundo para essa tarefa. Porque hoje, quem tem um pedaço de terra para plantar é rico, né? Porque no lugar onde a maioria mora em prédios, sim,
Exatamente. Está fazendo sentido quando a gente pensa o conceito de agroecologia, essa definição, essa importância, essa ação na prática? Sim? Eu vou mostrar mais exemplos para vocês. A gente vai vendo como é que as pessoas e organizações vão construindo possibilidades de construção de regeneração desse planeta e das suas vidas. Tá bom? Deixa eu só olhar o horário aqui. Ah, perfeito. Muito bem. Ainda em Belo Horizonte, está uma fotografia aqui de uma reunião de articulação de várias organizações convidadas pela Concentra, que é uma cooperativa de comercialização dos produtos produzidos no Brasil pelo MST. O MST é um grande produtor de arroz orgânico hoje. E aqui estão pensando articulações para esse processo de produção, logística e comercialização acontecer. Pois bem, a gente sai de Belo Horizonte e vai para o Rio de Janeiro, que vai ser a minha casa a partir de amanhã, para falar do Fórum de Comunidades Tradicionais. Espera aí. O que é o Fórum de Comunidades Tradicionais? É um movimento social que surgiu a partir da união de indígenas, quilombolas e caiçaras, originários da região da Bocaina, Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, e, recentemente, agregou os municípios de São Sebastião e Mangaratiba em busca de fortalecimento e unificação das lutas por direitos básicos, principalmente para o território. Quais são as frentes de luta? Defesa do território, turismo de base comunitária, educação diferenciada, agroecologia, pesca artesanal, cultura, saneamento ecológico, saúde integrativa, cozinha das tradições. Esse pacote, vocês não acham que ele vai dialogar com a vida e com os processos de regeneração? Tem uma antropóloga lá no observatório, a gente vai falar, que é quem apoia o desenvolvimento do Fórum de Comunidades Tradicionais, e a gente conversando sobre as comunidades indígenas e as importâncias da cultura dessas comunidades, e ela me disse o seguinte: Fê, toda vez que esses processos de cultura são desvalorizados, que esses povos são desvalorizados, que eles são impossibilitados de executar suas culturas, o índice de suicídio, de embriaguez, aumenta consideravelmente. Certo? Isso é empobrecer a vida. É tirar das pessoas a sua ancestralidade, a sua cultura, as suas formas de vidas. Por isso que eu digo aqui, Carol, quando a gente vai conversar sobre a pesca artesanal, a gente está falando de um processo de construção histórica da vida e da relação com a natureza, e de geração de renda dessas pessoas e de valorização das suas culturas. Para o Fórum de Comunidades Tradicionais existir, ele tem um processo de gestão, ele tem estratégias para ele atuar. Ele atua de forma descentralizada, por meio de uma coordenação colegiada, que integra as lideranças dos 3 povos com o apoio de um núcleo estratégico de liderança. Para efetivar a nossa gestão, contamos também com o núcleo de jovens, núcleo de assessoria, grupos de trabalho, comunicação, assessoria jurídica, parcerias e articulações em rede com associações comunitárias, movimentos sociais, coletivos e entidades. Está vendo o processo estratégico para isso acontecer? Então, o que eles vão dizer? Nossa missão: lutar pelos direitos das comunidades tradicionais quilombolas, indígenas e caiçaras, fortalecendo a união dos povos e seus modos de ser e fazer, e desenvolvendo soluções técnicas e políticas para a promoção de territórios do bem viver. Essas pessoas têm vontade e se organizam para realizar. Elas se fortalecem há 10 anos. Elas
são inúmeras comunidades indígenas, quilombolas e caiçaras que estão sobre todo esse território entre Angra, Paraty e Ubatuba. Para elas se fortalecerem, elas foram bater lá na porta da Fiocruz e falou assim: ajuda a gente aqui, porque a gente precisa construir isso. E nasce o Observatório de Territórios e Saberes, que é uma parceria entre a Fiocruz e um Fórum de Comunidades Tradicionais para promover saúde, sustentabilidade e direitos para o bem viver das comunidades tradicionais em seus territórios. O Observatório também pensa o seu processo de gestão para estruturar todos esses processos e conseguir, de fato, auxiliar a realização do que o Fórum de Comunidades Tradicionais está objetivando. Então, ele vai falar de uma governança viva, que trata a vida como processos vitais, e que tudo que está envolvido precisa ser olhado e trazer como estratégia para essa valorização e esses processos de regeneração. Ok? Estou falando muito rápido? Não? Então, o observatório ele vai articular em redes, vai trazer cooperações internacionais, vai trabalhar a gestão costeira e marinha, a caracterização desses territórios, o planejamento territorializado, e vai trabalhar em 3 grandes bases. A justiça socioambiental, que vai defender esse território, que vai valorizar a cultura e o patrimônio desse território, que vai fazer a gestão de riscos e desastres e que vai pensar a saúde integral desses povos. A educação emancipatória, a educação diferenciada, que vai dizer o seguinte: uma pessoa indígena que, dentro dos seus modos, constrói os seus processos de construção do conhecimento, da sua experiência e da sua vida, não pode e não consegue entrar numa escola convencional e conseguir ali construir o seu conhecimento se ela não for valorizada na sua cultura e no seu modo de vida. Isso é uma educação diferenciada, que vai tratar todos os povos e seres como conhecedores, pesquisadores e pessoas inteligentes, que trazem seus conhecimentos da sua ancestralidade, das suas vivências e do que consegue construir a partir disso. Ok? Vai falar da educação ambiental crítica, das formações acadêmicas e da produção editorial. É importante também trazer a ciência como base e que a gente escreva sobre isso, publique sobre isso e construa ciência também a partir desses territórios. Por fim, também vai se embasar na economia solidária, onde está o eixo da agroecologia, que é o que a gente conversou até aqui agora, o turismo de base comunitária, que não é o turismo que vai destruir o território, mas que vai valorizar esse território e que vai trazer geração de renda e valorização dessa cultura, a pesca artesanal e o saneamento ecológico, que vai dizer sobre a valorização desse território, desse solo também. Ok? Aqui sou eu, com os filhos de uma família indígena. Aqui é a colheita da Jussara, prima do açaí, dentro do Quilombo do Campinho, que fica lá em Paraty. Pessoas indígenas, quilombolas e pessoas caiçaras que moram na beira da praia, construindo seus processos de estratégia, de valorização dos seus territórios, da sua alimentação, dessa construção política que eles vêm fazendo. Maravilhoso. Caminhando dentro desses processos do Fórum de Comunidades Tradicionais e do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, em 2024, aconteceu o primeiro Encontro Internacional de Territórios e Saberes, onde uniu esses fóruns, essas comunidades do mundo inteiro para conversar sobre esses processos políticos. Dentro do Fórum de Comunidades Tradicionais, há várias frentes. Uma delas é a Cozinha das Tradições. O encontro internacional aconteceu em 4 dias. Onde que está?
58 cozinheiras e 5 cozinheiros, 58 mulheres e 5 homens, produziram comida para quase 2.000 pessoas comerem todos os dias. Essa produção veio... essa pizza aqui, esse gráfico, todo aqui no tom que não é cinza, é de uma produção agroecológica dentro do território do Rio de Janeiro. Aqui, a Unacop trouxe 2,69 toneladas dos ingredientes que compuseram essa alimentação. A Concentra, do MST, trouxe 1,1 toneladas. Os agricultores dessas comunidades tradicionais, 1,66 toneladas. Os pescadores e pescadoras, quase 1 tonelada. E produtores de Jussara e Cambuci, 0,5 toneladas. Para vocês verem que, nesse gráfico, lá em cinza, é a produção de mercado convencional que foi base dessa alimentação. Todo o restante vem de uma comida saudável, produzida pela agricultura familiar e por povos tradicionais. O que a gente está dizendo aqui? Da nossa capacidade produtiva e da nossa capacidade de alimentar o nosso povo. Isso é uma ação importantíssima e política de segurança e soberania alimentar. Isso é essencial reforçar. Porque a gente, na ciência, a gente ouve muito isso, do tipo assim, a agroecologia é a invenção, que isso não vai alimentar o planeta. O agronegócio é que alimenta o planeta. Né? Sem o agronegócio, a gente não tem comida. Isso não é verdade. 65% do que o povo comeu ali não veio do agronegócio. Então, a gente não depende do agronegócio para comer. Não é que estou aqui defender que ele vai destruir o agronegócio, mas a gente tem soluções práticas, possíveis e reais, concretas. Né? Eu acho que isso é essencial reforçar. Importante de lembrar que 70% do agronegócio produz alimento para ração animal, que, na verdade, alimenta menos de 19% da população mundial. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que é uma injustiça alimentar, assim, incrível. E que interfere em tudo isso que a Fernanda falou, territórios imensos que pertencem a uma pessoa, a uma família, né? Você está tudo envolvido. É exatamente isso, gente. Aqui... voltado à política pública. Né? E aí, como lidar com a questão da alimentação viva, vital, ao mesmo tempo a questão espiritual, ao mesmo tempo com o mercado gigantesco, né, que se move em função dessa indústria voltada para a alimentação não vital. Né? Não sou contra a ração, mas eu me recordo do Léo Maciel, ele falava assim, me desculpem os representantes, né, dessas comidas industrializadas, né, se ração fosse bolo, se posado. Então, eu lembro muito dessa frase, e é interessante a gente pensar que alguns líderes muito mais inteligentes que a gente nesse sentido, não pousa nem na margarina. Né? E aí, como que vocês pensam nesse universo voltado para este público não só doméstico, né? Mas de uma forma total, porque e o acesso cada dia menor, né? E tem a questão humana, mas é a questão também voltada para os animais. Qual é a direção, o pensamento de vocês em relação a isso? Vocês levam essa discussão, essa pauta, né? Porque, assim, até o presente momento eu não vi nenhum dado estatístico, né? Ali que falasse, que direcionasse para isso, vendo aqui os novos moldes também familiares. Hoje eles não estão mais compostos por animais domésticos, a família multiespécie é multiespécie mesmo. Né? A gente que tem agora outras espécies animais que se tornaram membros familiares. E a gente tem todo um complexo, né? Financeiro, econômico, político, né? Da gestão, é um complexo mesmo. Né? Sim, você me ajuda. Eu acho que a gente ainda está
olhando para os grandes problemas humanos de produção de alimento. Pelo menos nas pesquisas que eu faço, eu nunca vi ninguém falando de produto agroecológico para alimentação animal. Eu não conheço, talvez existam. Eu sei que existem ações veganas, etc., mas assim, eu acho que os problemas ainda dentro da espécie humana são tão complexos que a gente não conseguiu quebrar isso para chegar a essa cadeia. Por exemplo, a gente discute no nosso projeto, nem sei se é o momento de falar. Pode falar. A gente discute, assim, por exemplo, hoje tem, né, o Ceasa, um distribuidor de alimentos. Como que a gente consegue fazer com que aquele alimento que é expurgado, que ainda pode ser reutilizado, quer dizer, levado, né, reutilizado, não utilizado, levado de uma certa forma a alimentar outros seres? Como que a gente consegue fazer isso nessa dinâmica política, né? Ou seja, a gente tem os restaurantes populares. Será que seria possível a gente trazer a alimentação não só do Ceasa, esse alimento que a gente tem ali, mas de outros produtores, fornecedores? Então, como que a gente pode pensar em trazer esse alimento, que hoje o Ceasa expurga, outras comunidades agroecológicas também fazem uso, que às vezes podem distribuir com uma quantidade maior, chegar até esses animais, por exemplo, nas ruas, que é um olhar, às vezes, pequeno, mas numa dimensão muito, né, expressiva, que hoje a gente tem aí os animais domésticos e outros que estão abandonados e em grande quantidade. Então, como que a gente traduz, consegue lutar por isso, né, e levar isso à mesa, através, por exemplo, como eu disse, o restaurante popular? Seria possível a gente levar o alimento vivo para o restaurante popular, para que a comunidade, né, as pessoas pudessem ajudar a levar esse alimento até o próprio animal? A gente já reduziria ali um processo, né? Então, o nosso projeto, ele traz muito essa crítica e leva para as famílias, para dentro das casas, porque nós fizemos o resgate de 200 animais, trabalhamos esses 200 animais, 200 famílias sendo acompanhadas durante 2 anos, e a gente levando a ideia, inclusive, dessa alimentação viva, vital, né? Porque isso faz parte, né, desse projeto de vida que inclui todas as vertentes que nós falamos, né, política, econômica, né, em todo esse complexo, né? Sim. Não sei se ficou muito difícil, né? Se eu Não, conseguir ficou até super expressar. transparente. Obrigada. A gente tem uma grande amiga, que é a Priscila, que é uma veterinária. Eu esqueci seu nome. Meu nome é Flávia. Flávia. Domingues. A gente tem uma grande amiga, que é a Priscila. Ela mora em Florestal também, ela é veterinária e ela é uma pessoa vegana. E ela trabalha com homeopatia no tratamento de animais e com produção de alimentação para animais de uma forma mais orgânica. Eu vou te passar o contato dela, ela consegue trazer mais informações para você, mas o que eu posso te responder é o seguinte: quando uma propriedade vai pensar o seu planejamento, uma propriedade de agricultura familiar, ela faz o seu plano de manejo. Para ela alcançar uma certificação agroecológica ou até orgânica de produção, ela precisa que essa propriedade seja sustentável. E dizer que é ser sustentável é em todos os seus aspectos: da água, do solo, dos animais, das pessoas e dos processos. Então, esses animais vão ter uma base alimentar pela produção agrícola, por ração, não acho que a palavra não seja ração, mas pela uma alimentação construída de forma que vai responder à nutrição desse animal com a própria produção que a propriedade está fazendo. E eu acho que por aí vai. E, para responder a sua pergunta também, a minha reflexão dessas construções que você traz de importância é que nós estejamos nesses lugares de organização política, de construção de política pública para responder a essas necessidades, e que nós ocupemos espaços de governo para que isso seja realizado, enquanto sociedade, enquanto pessoas também de construção política. Sim? Me lembra que eu te passo o telefone dela. Exatamente. Ela é incrível. Pois bem, passamos toda essa trajetória. Essas pessoas estão, né, nesse território que a gente trouxe, na Praia do Sono, no Pouso da Cajaíba, no Quilombo do Campinho.
elas produzem alimentos. Esse coletivo da Cozinha das Tradições continua realizando o processo de serviço dessa alimentação para os eventos maiores, mas também dentro dos seus restaurantes, dentro das suas comunidades, com essa produção mais saudável. Elas fazem banquetaços com uma série de receitas que vai dizer sobre a ancestralidade desses povos e das suas famílias. Elas criam métodos de conseguir alcançar os quantitativos reais para conseguir servir essas receitas diversas e a diversas pessoas. Elas partem de um planejamento para fazer isso, e elas realizam banquetes desse tamanho. Elas estão no Quilombo da Santa Rita do Bracuí, estão no Quilombo da Marambaia, na comunidade São Gonçalo, dentro de Paraty, de novo no Quilombo de Marambaia. Você vê várias pessoas, rostos, né? Elas se unem de várias comunidades em uma comunidade para fazer banquetaços, para construir de forma política a construção alimentar dos seus territórios. Agora, no mês passado, elas fazem 2 anos da construção desse coletivo. Elas levaram para os seus empreendimentos populares, falando que aqui tem aqui tem Cozinha das Tradições, tem comida de verdade, que valoriza os nossos territórios. Foram conversar com a ministra da Igualdade Racial, a Aniele, para fortalecer os processos que elas estão construindo. E eu termino dizendo que elas fazem isso, e eu acho que a gente também, pelas que vieram antes, pelas que aqui estão e pelas que virão. Muito obrigada.